Olá pessoal, vamos resolver aqui uns exercícios, né, relativos ao tópico de fontes de campo magnético. Basicamente é Biot-Savart e Ampère, lei de Biot-Savart e lei de Ampère. Vamos começar com Biot-Savart, que é o que eu costumo brincar, que é o cálculo do campo magnético pela força bruta, ou seja, pela integral, né? Mas os exemplos que a gente vai fazer e que potencialmente, e os que estão na lista de exercícios, e os que potencialmente podem cair na prova, né, são todos são integrais, muito simples da gente fazer. Importante a gente não ter medo, né, e encarar e aprender. Então, Biot-Savart diz pra gente que, né, o campo magnético, numa determinada região do espaço, né, é igual a μ0, e se tratando de correntes estacionárias, ou seja, que não variam no tempo, contínuas, 4π integral de ds do elemento de corrente, vetor R chapéu, sobre R ao quadrado, que é a distância que liga o elemento de corrente ao ponto em que eu quero calcular o campo magnético. E o R é o vetorzinho unitário que aponta na direção de ds, né, do elemento de corrente, de ds até o ponto em que eu quero calcular o campo magnético. Vamos pegar então esse exemplo aqui para a gente aprender a como fazer essa continha. Então, calcule o campo magnético no ponto O para um circuito da figura abaixo. Os fios constituem duas seções retas, né? Então vamos dar nome para elas aqui. Então eu tenho uma seção reta 1 aqui, que é essa parte toda que está vindo aqui, vem lá de longe, né? Beleza? Aqui embaixo tem outra seção reta, 2, né? Essa parte que está vindo aqui. Então ela vai embora, vai lá para longe. Observem que os prolongamentos, né, da seção reta, das duas seções retas, passa pelo ponto em que eu quero calcular o campo magnético. Joia? E um arco de circunferência de raio A. Então é um arco de circunferência, só que de raio A. Está aqui o raio A. Então aqui também é A, aqui também é A. E aí aqui é uma circunferência. Beleza? Vamos então, vou chamar esse cara aqui de o arco de circunferência de 3. Esse ali é o ponto. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Então, a gente tem geometrias diferentes em cada uma das seções, né? Tanto na seção reta 1, na parte 2 e também na parte 3 no arco, tá? Então, eu vou ter que dividir, né? Essa integral, que é uma soma, dividir não, né? É uma soma, eu vou ter que separar os termos, né? Em 3 partes. Então, meu B, vou ser esquemático aqui agora. O B ele vai ser, então, μ0 i sobre 4π, né? Então, vou ter uma integral na seção reta 1, mais uma integral na seção reta 2, mais uma integral no arco circunferência. Então, em cada uma dessas partes, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que determinar o ds vetor r. Então, eu tenho que vir, vamos começar aqui na parte 1. Na parte 3, no arco, já está desenhado, mas eu vou explicitar isso daqui, né? Então, eu tenho aqui um elementozinho de corrente. A corrente está vindo, né? Da direita para a esquerda. Então, aqui tem o meu ds. Cadê, então, a distância que liga, né? A linha que liga o ds ao ponto? Aqui, ó. Essa distância que está aqui é R. Cadê o vetorzinho R chapéu? Ele está do elemento de corrente para o ponto. Então, esse cara aqui é o R chapéu. Beleza? Então, né, na outra seção reta. Agora, desta para cá. E cadê a linha que une o ponto O ao meu ds? Aqui também. Essa distância é o R.
Cadê o vetorzinho que aponta do ds, do elemento de corrente, ao ponto que eu quero fazer o cálculo? Aqui, esse é o meu R chapéu para a seção de baixo, né? Beleza? E no arco, o ds ele vai contornando, né? Vai fazendo a curva para um pedacinho aqui está o meu ds. Porém, para todos os pedacinhos ds que estão aqui, o r vai estar apontando sempre para o centro. Então, esse camarada aqui tem uma característica interessante. O ângulo entre o ds e o r, né? O θ, vou pegar aqui em preto, né? O θ aqui entre os dois vetores é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Aqui, o ângulo entre o ds e o r é zero, eles são paralelos. E aqui, o θ entre, né, o ds e o r, eles são antiparalelos, então é π. Por que eu preciso do ângulo? Porque eu tenho que fazer um produto vetorial, né? O módulo, né, desse produto que está aqui é o quê? Módulo do primeiro, tamanho do ds. Módulo do segundo, R chapéu é vetor unitário. Então quer dizer que o tamanho dele é 1. Não precisa colocar aqui não. Seno do ângulo entre eles. Então vamos avaliar com calma, sem precisar escrever. Na primeira seção reta, o ângulo entre eles é zero. Seno de zero vai dar quanto? Zero. Então, essa primeira parte que está aqui não contribui em nada para o campo magnético. Na seção 2, reta 2, né? Quanto que é o ângulo entre eles? Π. Seno de π também é zero. Então, essa integral aqui vai dar zero. Opa, então o único termo que pode contribuir para o campo magnético no ponto A é o arco de circunferência. De fato, aqui vai ter o quê? Um seno de 90. E aqui, então, seno de 90, né? Em módulo vai ter um ds, então vai dar um valor diferente de zero. Né? Então, ótimo. Só para escrever aqui, então, né? Nas seções retas. Fiquei na dúvida agora se seção é com dois S ou S. Acho que é dois S, vou falar a verdade. Né? Então, ds vetor R é nulo. E no arco, né? ds vetor R chapéu, o módulo disso daqui é igual a 10, diferente de zero. Beleza. Isso aí é, então, vamos voltar aqui, né? Então, só vai ter, então, diferente de zero no arco. Então, o que eu tenho que calcular, B Savart, vai ser só no arco, que vai ser M0 e sobre, né, 4π integral aonde? Só sobre o arco, tem que indicar isso, de ds, vetor R. Qual que é a distância? O R é a ao quadrado. Então, agora eu tenho que ver quem que é ds vetor R, para diferentes pedacinhos que você picar aqui o arco. Se a gente for ver, né, é a regra da mão direita, tá? Todos os pontos que estão indo ali, o campo magnético vai estar onde? Entrando na tela, né? Por quê? ds para baixo, R aqui para cima. O produto está entrando. Então, o meu B esse é um B, está aqui, ou seja, ele está entrando na tela. Joia? Então, eu já sei que ele está entrando. Então, a direção e o sentido eu já sei. Direção é perpendicular à tela, sentido é entrando. Tá? Então, eu posso calcular só o módulo. Só falta um módulo para a gente determinar um vetor. Né? Então, B em módulo vai ser igual então, a M0 e sobre 4π.
O A é constante, eu vou tirar ele para fora, A ao quadrado, e vai sobrar ali integral de ds. Agora só preciso calcular quanto que é o tamanho desse cara que está aqui. Esse tamanho que está aqui é o quê? Depende do quê? Depende do arco, depende do R. Né? O elemento, o comprimento ds no arco, ele é igual, né, o raio vezes o ângulozinho. Tá? Esse raio aqui é A, né? No caso particular, chamamos de A. Então, vai ser M0 I sobre 4 pi ao quadrado, integral de A de θ. A é constante, podemos até cancelar aqui já, né? Com quadrado. Integral de dθ é θ. M0 I sobre 4 pi a θ. O θ, o ângulo do meu arco que está aqui. Essa é a solução final, tá? Bom, se se a situação fosse assim, ó, meio arco, e eu quero campo magnético aqui no ponto P, né? Continuo chamando esse cara aqui de A. Então, observe que é o seguinte, ó, essas seções retas aqui, né, que o ds vai estar paralelo ao R, esses caras aqui não vão contribuir, né? Vamos colocar a corrente, né? Faltou colocar a corrente aqui, ó. Então, na seção reta aqui, o meu ds está apontando para a direita e quem vai ligar ele lá, né? Apontando para o ponto P vai ser um vetorzinho R aqui. Então, ds e R vão ser paralelos. Θ aqui vai ser, né, o ângulo entre esses dois vetores vai ser zero. E do lado de cá vai ser π, né, vão ser antiparalelos. Então só vai contribuir o arco. Qual que é o θ desse arco? A gente tem o resultado aqui, né, em módulo. Esse cara aqui é o meu B. Módulo do B, né? Regra da mão direita. A gente sabe que o B vai estar aqui. Entrando. Né? Da mesma maneira. Só que agora aqui, o θ, esse θ que está aqui, né? Ele é metade da circunferência. Θ é igual a 2π, circunferência inteira, então é igual a π. Então, portanto, né, o B ali que está entrando vai ser M0 I sobre 4π A vezes π. Cortou π, que é M0 I sobre 4A. Uma circunferência inteira dá quanto? M0 I sobre 2A. Outro tipo de problema que aparece é o caso em que a gente tem isso aqui, ó. Uma circunferência. Só que aí aqui, ó, tem outra circunferência. Então tem aqui um raio A, aqui um raio B. Seções retas não contribuem, né? Mas o que tem aqui de diferente? Que a corrente, se eu colocar ela aqui
ela vai circular no anel externo de raio B no sentido contrário do anel interno de raio A. Então, um anel interno vai dar um campo entrando e o anel externo vai dar um campo saindo. Então, eu vou ter que subtrair os dois, certo? Né? Então, o B aqui vai ser μ0 I sobre. Vou colocar um π, já cortei, porque os dois são metade de circunferência. Então, vai dar 1, vai dar 4A. Ele é menor, então ele é maior. Menos μ0 I sobre 4B. Então, estou considerando aqui, que o módulo vai ser, quem vai ganhar a brincadeira, é quem estiver entrando. Então, campo maior entrando, campo menor saindo, resultante vai estar entrando. μ0 I sobre 4. 1 sobre A menos 1 sobre B. Na direção de novo, positivo é na tela. Então, é esse tipo de problema, tá? Então, eu espero que com esses exercícios a gente já tenha noção, dessa questão do ds vetor R chapéu e o que é o R ao quadrado lá. Acho que ilustrou bastante. Mas vamos fazer mais um problema importante, um problema clássico, que é agora do anel. Considere, então, um anel condutor de raio A, então ele também tem raio A, né? Tá pequenininho, mas eu acredito que talvez dê para vocês verem, né? Transportando uma corrente I, tá aqui a corrente, nesse sentido, né? Localizado no plano, YZ, e, ele quer, de acordo com a figura, e ele quer que calcule o campo num ponto P, que está ao longo da direção X. É um problema, geométrico, na verdade, praticamente. Temos que aplicar Biot-Savart, mas vocês vão ver que as coisas vão simplificar, mas a gente tem que olhar isso aqui, um problema um pouco mais elaborado, olhar isso aqui com um olhar de geometria, tá? Então, vou colocar aqui, ó, cada pedacinho que a gente picar, esse pedacinho que está picado aqui, o meu elemento de corrente, coloca um campinho magnético lá no ponto P. Então, o meu dB é igual a μ0I sobre 4π ds vetor R sobre R ao quadrado. Quando eu integro, quando eu integro esse camarada que está aqui, integro esse camarada que está aqui, eu tenho o meu B. O que é integrar? Somar. Somar todos os pedacinhos que você picou o anel, no caso particular é um anel. Mas, então esse é o dB que está em preto que está aqui. Então vamos analisar, direção e sentido, do campinho magnético que ele coloca ali, tá bom? Então vai ajudar a gente se a gente olhar de lado, vai ficar melhor do que esse desenho que eu peguei lá, tá? Então vou olhar de lado, vou ter aqui meu ds, ele está saindo, estou olhando daqui, então o ds está saindo. Tem hora que ele não gosta. E aí, eu tenho um triângulo retângulo. Vou colocar com outra cor aqui. Esse tamanho aqui é A. Essa distância é X. E aqui, daqui até aqui, é o meu R. Se for ver, então, tem um triângulo retângulo aqui, então R ao quadrado. Esse cara aqui é A ao quadrado mais X ao quadrado
raiz quadrada. Pitágoras, né? Vou puxar um pouquinho para baixo. Vamos colocar um pouquinho do lado aqui para não atrapalhar. Cadê então meu ponto P? Meu ponto P está aqui, né? E aí, o meu vetorzinho R, que liga o meu DS ao meu P, tá aqui. Então, cadê o DS vetor R chapéu? Então, tá saindo, roda em direção R, tá apontando para cá. Eles têm que ser ortogonais, né? Então, eu tenho um vetor aqui, ó. Que esse cara aqui é o meu DS, vetor R chapéu. O ângulo que está aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Cadê o meu DB lá no ponto P? Né? O DB, quem diz a direção e sentido dele é o DS vetor R. Então, o DB vai ser um vetor, né, que vai estar paralelo ao DS vetor R. O ponto P está aqui. Prolongar aqui. Essa aqui é a minha direção X. Né? Então, observem que é o seguinte, esse é um pedacinho vai estar dando esse campo que está aqui. A hora que eu pegar os pedacinhos todos ao longo da circunferência, né, e olhar para todos os dBs, esses dBs vão formar o que aqui, ó? Um cone, né? E aí eu tenho que somar todos esses campinhos magnéticos. Quando eu somar todos esses campinhos magnéticos, né, como é que eu faço para somar? Tem que decompor. Então, eu vou decompor num camarada, né? Aqui e ao longo do X. Então, eu vou ter um D, B, vamos chamar de Y e Z, né? E vou ter um D, B, X. A soma das componentes no plano YZ, então aqui, a soma de todos eles vai dar zero. Para cada dB que você pegar numa direção, você vai ter um simetricamente na direção oposta, que vai se anular para todos. Enquanto que na direção X, todos vão estar na mesma direção, então eles vão se somar. Então eu sei que, por essa análise, que, né, o campo resultante lá no ponto P, né? Está ao longo do eixo X, né? Então, o meu B, esse B que está aqui, ele é alguma coisa na direção X chapéu. Então, eu já sei a direção e sentido. Então, agora, só para saber o vetor, campo magnético, eu preciso saber do módulo, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer o cálculo do módulo, né? Então, o módulo do dB, normalmente a gente escreve, né, um módulo sem setinha em cima. Vai ser, né, μ0 i, vamos devagar, sobre 4π, módulo de ds vetor r. Módulo de ds, ds. Módulo de r chapéu, módulo de r chapéu, 1. Seno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre o ds, saindo, e o r aqui? 90 graus. Seno de 90, 1. Dividido r ao quadrado, que é, então, ao quadrado mais x ao
quadrado. Esse é o módulo do B lá. Cadê o BX? O BX, né, o meu DB ao longo da direção X, vai ser igual ao meu DB vezes, aí eu tenho que escolher. Vamos pegar esse ângulo que está aqui, θ, né? Porque esse θ que está aqui, não é difícil da gente observar, é igual a esse outro ângulo que está aqui. Então, se eu escolho esse ângulo, dB, x é igual ao dB cosseno do ângulo θ. Só que agora, olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó, o cosseno de θ é igual a quem? O cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, dBx aqui é igual a dB, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, a ao quadrado mais x ao quadrado, raiz quadrada. Então, vamos juntar? Então, dB, x, né? Ao longo da direção x, que é o que interessa para mim, vai ser dB. Quem que é dB? μ0 i sobre 4π. Aí eu vou ter ds, ds aqui, multiplicado pelo ads. E aí eu vou ter ax ao quadrado elevado a 1 vezes a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 vezes a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Mantém a base, quadrado mais x ao quadrado. E o expoente 1 mais meio, 1,5, que é 3 meios. Então agora o que tem que fazer? Integrar esse cara que está aí. Não é complicado. Por quê? Então, B ao longo da direção x, que é o nosso B resultante, vai ser μ0 i sobre 4π. E agora observe que a é constante, a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meio é constante. Sai para fora da integral. A sobre a ao quadrado mais x ao quadrado a 3 meios. E vai sobrar só a integral de, olha que simples, ds, que é o comprimento do anel. Quanto que é o comprimento do anel? 2πr. Quanto que é o raio? A. Então, esse cara que está aqui vai ser simplesmente μ0 e no numerador que vai aparecer um 2π, cancelado com 4π, vai ser 2, né? A ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado, 3 meios. Né? Se eu quiser então colocar aqui, ó, vamos melhorar esse cara, B vai ficar na direção x chapéu. E aí eu posso tirar o x que está aqui. Ótimo. E aí o problema? Acabou. Esse é o campo. Mas vamos fazer umas observaçõezinhas, né? Da mesma maneira que a gente fez antes. Então esse camarada aqui é o meu B, né? De um anel, tá? Vamos multiplicar e dividir por π. Então, meu B, multiplicar e dividir por π, tá? Então, vai dar 0 e o 2, vou multiplicar por π, vai dar 2π.
Eu vou pegar esse I que está aqui, vou trazer ele para cá. E aí, o π que eu multipliquei, então eu vou juntar aqui, ó. Π ao quadrado x chapéu dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado, 3 meios. Quem que apareceu aqui em cima? Quem que está aqui em cima? Π ao quadrado é a área da esfera. Será que π ao quadrado x chapéu é o vetor área? Então tem que avaliar. Vamos colocar aqui um anel. O vetor área é dado pela regra da mão direita. Se tem uma correntezinha aqui circulando da maneira como estava ali, né? Circulando aqui, descendo. Né? Vou colocar aqui meu sisteminha de coordenadas. Né? Então, meu ponto P está aqui. O B resultante está para cá. Ele é um B ao longo da direção X, né? E aí, né, a área que está aqui, né? É bom a gente marcar também, que é a distância daqui até o ponto P é X, o raio é A, e a área é π ao quadrado. Regra da mão direita, corrente circulando, vetor área tá para direita. Vetor área estaria aqui. Esse é o vetor área. Como é que é o vetor área? Vetor área é a área vezes o vetorzinho normal à superfície, sendo que esse vetorzinho aqui é regra da mão direita. No caso particular, o próprio vetor normal à superfície é o vetor x, chapéu. Quem que é a área? Π a ao quadrado. Quem que é n chapéu? X chapéu. Então, lá é o vetor área. Então, meu B é igual a m0 sobre 2π e área sobre a ao quadrado mais x ao quadrado, 3 meios. Quem que apareceu aqui? Ah, esse cara aqui é o momento de dipolo magnético. O que você está querendo então fazer? Escrever ele em termos do momento de dipolo magnético. Tá? Isso vai servir para todo mundo. Então, o meu B, ele pode ser escrito como m0 sobre 2π, né? Mi, vetor de polo magnético, a ao quadrado mais x ao quadrado, 3 vezes. Para simplificar, só para a gente ver. No centro, qual que é o campo no centro? Traz o ponto P aqui agora para dentro. Né? Nessa condição, x é igual a zero. Então, meu B, lá no centro, vai ser igual a simplesmente m0 sobre 2π, e aqui x é zero, então vai ficar a ao quadrado elevado a 3/6, dá a ao cubo. 2π a ao cubo. Quero juntar esse cara aqui, mi. O que eu quero mostrar para vocês é que esse cara que está aqui é uma constante, tudo que está ali é constante, e é então, portanto, a constante de proporcionalidade. Entre o momento de polo magnético e
o campo magnético que ele gera. Então, momento de polo magnético não é campo magnético, tá? Beleza? Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Mas existe, claro, uma proporcionalidade entre eles. Quando a gente pega um material que tenha momento de polo magnético de spin, né? A soma coletiva, né, dos momentos de polo magnético de spin, que a gente simplesmente, para economia de palavra, a gente só chama de spin, né? Se eles estão todos orientados na mesma direção, um volume de um determinado material, né? A gente define o vetor magnetização. O vetor magnetização é a soma dos momentos de polo magnético, né? Por unidade de volume, ele é uma densidade, né? Então, o Mi, né, o dipolo magnético, ele gera um campo magnético. Então, a magnetização vai gerar um campo magnético. E aí a gente escreve, né, que o B ele vai ser também proporcional ao vetor magnetização. A gente não gosta de proporcionalidades, então eu preciso de uma constante de proporcionalidade, que vai ser a permeabilidade magnética. Tá? Tem caso não é linear. No caso aqui, ainda estou admitindo que as condições são lineares. Nem tudo é linear, graças a Deus. Tá? Que chato é se tudo fosse só linear. Aí a gente resolvia tudo por regra de 3. Mas não é. Beleza? Então agora vamos partir para outro problema. Agora vamos começar a falar sobre lei de Ampère e de força entre fios conduzindo corrente elétrica, né? Que foi o que a gente mostrei para vocês em aula, que é a força entre dois condutores, né? Quando estão paralelos, onde estão antiparalelos, né? Se atraem ou se repelem, né? Dependendo da orientação entre as correntes. E é esse sistema que é usado para definir a nossa corrente elétrica, o 1 ampere, né? Mas vamos lá, vamos fazer um trabalhinho um pouquinho mais elaborado. Vamos ler aqui comigo. Dois fios muito longos paralelos estão separados por uma distância A igual a 1 centímetro. Então, tem aqui dois fios muito longos, vai embora, muito longos, vai embora, e estão separados por uma distância de 1 centímetro, beleza? Como mostra a figura abaixo. Um terceiro fio de comprimento L, então tem aqui um terceiro fio de comprimento L, ó, tá? De massa 400 gramas, transporta uma corrente I de 100 amperes. Então, esse I1, desculpe, igual a 100 amperes. Então, transportando. De alguma forma, ele está transportando. Esse terceiro fio, ele levita, entre aspas. Vocês vão ver que, né, na verdade, levitar significa o quê? Resultante de forças ao longo da vertical, né, é zero. Quando a gente pensa em levitar, a gente está pensando em balancear, né, a força gravitacional. Então, tem que ter uma força para cima que vai anular a força gravitacional de tal modo que esse fio, entre aspas, levite. Joia? Sobre os dois primeiros fios. Os fios longos carregam uma corrente E2 na mesma direção, mas em direção oposta à corrente do fio que está levitando. Então, o fio levitante, né, a corrente está vindo da direita para a esquerda, então as correntes nos fios longos vão estar da esquerda para a direita. Né? A pergunta é, qual é o valor, né, de 2 para que os fios formem, né, um triângulo equilátero? Deixa eu corrigir isso aqui. Então vamos lá, vamos pensar então aqui dois fios, né? Na verdade são três, então eu vou desenhar e formar um triângulo equilátero, né? Então eu vou colocar meus dois fios aqui, os fios muito longos. Corrente E2 está entrando aqui,
né? Então tem uma corrente I2, que também tem uma corrente I2. Vou chamar esse cara aqui, cara da esquerda, esse cara aqui é o cara da direita. E aí, na verdade eu tenho aqui, né? Tem que ter aqui um terceiro cara, que é o levitante. Vai estar com a corrente saindo. E aqui. A corrente que está saindo aqui é a nossa corrente I1. E aí aqui a gente tem um triângulo equilátero de lado A, A. Beleza? Então eu tenho que ver que forças agem sobre o fio levitante. Então o fio levitante ele vai sofrer a ação, né, de uma força devido ao fio da direita e uma força devido ao fio da esquerda. O que a gente espera é que a resultante dessas forças, né, se dê na vertical para cima, de tal maneira que anule, compense a força gravitacional. A gente sabe que vai estar para baixo. Então, como é que é a força sobre um fio transportando uma corrente? Então, a gente tem que pensar que, né, o fio 2, vamos começar pelo da direita. O fio da direita coloca onde o fio 1 está um campo magnético. Como é que é esse campo magnético ali da direita? Ele segue, né, ele está entrando, é regra, né, da mão direita de novo, outra vez o tempo todo, né? Então, o campo magnético vai estar indo, né, para direita aqui no sentido perpendicular aqui, ó, a linha que une os dois. Então, eu vou ter aqui, ó, campo magnético, chamar esse campo magnético da direita, e esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, tá? Tentei desenhar 90 graus. Olha, então agora, né, a força magnética que age sobre o fio levitante, força magnética sobre o fio levitante, devido ao fio da direita, vai ser, né, corrente do fio levitante, L, vetor, B onde ele está. Vamos calcular só da direita primeiro. Esse é o vetor força. Se todo mundo for ortogonal, então essa força que está ali, a força devido ao fio da direita, vai ser simplesmente I1 L é o comprimento do fio, né, é dado, vezes o campo magnético, ali onde o fio levitante está, né, devido ao fio longo da direita. É ortogonal? É, todo mundo aí é ortogonal, né? Então, o L é ortogonal ao B, né? Então, beleza, vai dar seno de 90, que é igual a 1. Fica todo mundo ali bonitinho. Qual que é a direção e sentido? L, olha o malabarismo, hein? Ele está saindo da tela, B está subindo. Ah, então agora ele vai estar ao longo da linha que une os dois. Então vai ter aqui a força magnética devido ao fio. O ângulo aqui é 90 graus. Beleza. Se eu traçar um ângulo aqui, ó, um camarada aqui, ó, vertical, pergunto para vocês assim, que ângulo que é esse aqui? Que ângulo que é esse cara ali? O ângulo interno de um triângulo retângulo é equilátero, triângulo retângulo não, 60 graus. Então, estou dividindo ele aqui, então esse cara aqui é 30 graus. Vou fazer o mesmo desenho para o cara da esquerda.
né? Não preciso. Vamos então melhorar esse desenho aqui, ó. Vou colocar só o fio levitante, corrente está saindo. Referência minha aqui, não gostou do meu pontinho. Levitante está aqui. Então, eu vou ter uma força pela direita e vou ter também uma força, só que agora aqui, ó. Esquerda. E o ângulo aqui, igual ao ângulo daqui, que a soma dos dois é 60 graus. E, claro, tem a força gravitacional, que é a massa vezes G, 9,8 vezes 10 a 9,8 metros por segundo quadrado. Então, a gente já está vendo aqui que a resultante vai estar na vertical, né? Então, você vai ter uma, né, a força da esquerda, vamos ver, faltou colocar aqui. Força da esquerda aqui também vai ser I1, L, e agora o B da esquerda, tá? Será que os módulos são iguais, né? Qual que é o campo magnético lá, né? Colocado lá onde eles estão. Aí é ampere. Se a gente pegar agora um fio da esquerda ou da direita, não importa. A gente passa então uma linha amperiana aqui. Aonde tá o fio levitante, né? Esse camarada aqui tem raio Q A, e aí aplicando ampere, a gente tem que integral de B escalar ds ou dl igual a mi zero, né? Mi zero e interno. Quem que é corrente interna? A é I2, beleza? E agora vou chamar I2 de positivo quem está entrando. Então vou fazer então o campo magnético no ponto, né? Se seu cara é o cara da direita, então o campo magnético está certinho do jeito que eu desenhei ali, ó. Né? Regra da mão direita entrando, então ele vai circular no sentido anti-horário. Então, o meu sentido de integração é anti-horário, eles vão ser paralelos, essa integral que está aqui vai ser simplesmente, né? A integral que vai ter ali vai ser simplesmente B 2 pi A, que é o próprio comprimento, igual a mi zero e 2. Então, o B, no caso é o B da direita, e a gente vai ver que da esquerda também é igualzinho, mi zero e 2 sobre 2 pi A. Por que, que o da direita é igual ao da esquerda? Né? Porque a corrente nos dois é igual, é I2. E a distância até o fio levitante é A. Então, os campos magnéticos são iguais. Né? São iguais. Então, esses caras que estão aqui são iguais. Vamos passar aqui para uma outra página para continuar a resolução. Então, aqui eu tenho esse cara. E eles são iguais. Então, esse cara que está aqui assim mesmo. Então, a hora que eu projetar ele aqui, vou projetar esse cara que está aqui também. Eles vão se anular. Esse cara cancela esse. E aí a gente vai ter 2 na vertical, né? Tem um camarada
e na vertical, em cima, com o verdinho aqui. Então eles vão somar. Como eles têm a mesma magnitude, então a força resultante, né, na vertical vai ser então duas vezes a força ou da direita ou da esquerda, só que projetado. Então o ângulo é 30, então é cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui 2, força, raiz de 3 sobre 2. Cancelou, cancelou. Então esse cara simplesmente é raiz de 3 vezes a força do fio da direita. Quanto que é a força? A força é IL vezes B, tá? Então, continuando aqui, raiz de 3, I que é esse? I1 do fio levitante, L comprimento do fio levitante, vezes o campo magnético, devido ao fio da direita. Quanto que é o campo magnético do fio da direita? μ0 e 2, aqui ficou parecendo um I ao quadrado, desculpe. Vou corrigir esse cara aqui. μ0 e 2 sobre 2πa. Né? Então, a força ali resultante, né? Vamos colocar aqui um R, resultante vai ser raiz de 3, vai ter um μ0 e 1 e 2 L sobre, não, μ0 não, e L sobre 2πa. Essa é a força resultante. Essa força resultante tem que ser igual a quem? A força gravitacional, que é mg. Eu quero quem? I2. Então, a corrente I2 vai ser simplesmente igual a 2π a mg sobre raiz de 3. Vou passar lá dividindo, né? Raiz de 3, μ0 e 1 L. Conferido? Terminou. Um exercício também de revisão, né? Mas que ilustra bem Ampère, campo magnético, né? Força magnética, e a gente não pode esquecer das coisas que ficaram para trás. Substituindo os valores, né? Estava esquecendo aqui, ó. Tem todos os valores aqui, ó. I1, a massa, né? A separação A, 1 centímetro, substituindo todos os valores ali, a gente obtém que I2 é aproximadamente 113. Tá? Vamos agora, então, resolver mais um problema sobre Ampère, tá? Para encerrar. Então, a figura abaixo mostra a seção reta de um condutor cilíndrico com raio interno A2. Então, ele é né, como se fosse, vamos dizer assim, né, um cano com a parede bem grossa, né? O raio interno é igual a 2 centímetros e o raio externo é igual a 4 centímetros. Então, é como se fosse um cano, né? Uma parede de 2 centímetros. O cilindro transporta uma corrente para fora da tela, então a corrente aqui, ó, está saindo, né? A corrente está saindo para fora aqui, ó, tá? Corrente através da tela, e a densidade de corrente através da seção reta é dada por J, é a densidade de corrente, C uma constante, R ao quadrado. Isso quer dizer que a corrente, né, o fluxo de cargas não é homogêneo ao longo de todo o volume, né, de toda a seção reta, né, do meu cara. A corrente ela vai aumentando à medida que o R vai aumentando. Então vai fluindo mais carga na superfície do que no interior,
tanto na superfície externa do que na superfície interna, na verdade, né? Calcule o campo magnético em um ponto no interior do condutor, né? Num ponto R aqui no condutor, de raio igual a 3 centímetros. Ora, tem simetria? Tem, é um cilindro. Então, tem que pensar em usar Ampère, né? Ampère, lei de Ampère, diz para mim, né? Que a integral sobre uma linha de B escalar ds ou dl, vamos chamar aqui de ds, é igual a μ0 vezes a corrente T. Então, olha lá. Então, eu estou aqui, né? Vou pegar uma linha amperiana que passe, se eu conseguir, né? Então, esse cara que está aqui é a minha linha amperiana, é a linha em cima da qual eu vou fazer a minha integral. Tem que passar pelo ponto que eu quero, né? E o que importa para mim? O que importa para mim é a corrente que está dentro. Só essa quantidade de corrente. Tem corrente fluindo em todo o cano, exceção, é claro, do buraco interno, né? Mas só interessa para mim a corrente interna, né, que está ali. Então, preciso descobrir quanto de corrente está lá, né? Mas antes, vamos fazer o lado esquerdo da lei de Ampère, né? Então, se a corrente está saindo, então eu vou usar a regra da mão direita, eu vou fazer, eu sei que o meu campo magnético, né, aqui no meu ponto em particular, né, meu campo magnético vai estar circulando aqui, né? Então, meu B vai estar para cá. E eu vou colocar a integral ao longo de ds, né? De tal maneira que o B fique paralelo ao ds. Então, se eles são paralelos, né? Então, o produto escalar aqui vai dar simplesmente B ds. Então, a integral de linha vai ser igual a B ds. Eu fiz isso. Eu optei por fazer isso. Por simetria, qualquer ponto aqui da minha linha de integração, né? Eu vejo sempre a mesma coisa, né? É como eu falei para vocês, assim, ó, vamos colocar um hominho aqui. Ele vê uma determinada situação. Se você trouxer ele para cá, ele vê a mesma coisa. Se você trouxer ele para cá, ele vê a mesma coisa. Então tem simetria, né? É a cilíndrica. Então B ele é constante. Então B constante por simetria. Eu descubro isso. Então esse cara que está aqui vai ser simplesmente B integral de ds é o comprimento da linha. Quanto que é o comprimento da linha? Ela é um círculo, 2πr. Vai ser igual a μ0, constante de proporcionalidade aqui, vezes a corrente que está ali dentro. Então, eu escolhi esse problema justamente por causa disso, para a gente falar sobre agora a densidade de corrente. A densidade de corrente, J, ela é a corrente pela área, por isso que ela é uma densidade, a densidade superficial. Só que é uma área perpendicular ao fluxo, né, de corrente. No caso, né, um cilindro, então essa área perpendicular é a seção reta do cilindro, tá? Se eu quero, essa é a minha definição, então isso aqui é uma definição. Por que a gente faz essa definição? Definição. Definições, elas são feitas para facilitar a nossa vida. Às vezes, né, as coisas ficam mais simples quando a gente faz isso, ficam mais enxutas, ficam mais elegantes, esteticamente bonitas, né? A teoria é sempre assim essas coisas, tá? Então, como é uma definição, não é porque a gente não tem que entender por que é assim. Está se fazendo assim porque é conveniente fazer assim. Então, observe que, né? Se eu quero, então, vamos fazer aqui, ó, né? A separação aqui, DI vai ser igual a J vezes
a área da seção reta, né? O J, né, ele é igual a CR ao quadrado. Então, uma correntezinha vai ser igual a CR ao quadrado vezes a área. Se eu quero a corrente total, né, então o que eu tenho que fazer? Integro aqui, integro do lado de cá também. Né? Então agora, né, essa é a corrente. Eu vou integrar, né, nessa área que está aqui. Quero saber como é que é a integral daquele cara nessa área. Então, o raio vai variar de A até R. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o elemento de área, né, em função, né, do R. Então, se eu pegar aqui um elemento de área, né, eu vou pensar assim, ó, a forma como a gente pensa. Né? Eu, esse cara aqui é um R, e aí eu quero uma areazinha. E esse raio aqui, vou colocar uma outra cor. Vai ter que ser mesmo. É o R mais um deltazinho pequenininho, dr. Né? Então, se eu der um zoom aqui na brincadeira, né? Então, esse cara aqui é R e aqui dr, certo? Como é que eu sei a área desse cara? A área. Eu corto aqui e estico. Quando eu corto e estico, esse cara aqui vai ficar assim, ó. Uma fita. Qual que é o comprimento? O comprimento do arco da circunferência, é o quê? 2 e R. Qual que é a largura dele? dr. Qual que é, então, a área? Né? A vai ser 2 pi r dr. Joia? Então vamos lá, voltando aqui. A corrente que está passando aqui dentro, corrente, né? Paramos aqui, né? A corrente interna vai ser a integral, né, de CR ao quadrado vezes 2πr dr, integral de quanto a quanto? De A até o nosso R que está ali. Como tem um R no limite superior, vou chamar esse cara aqui de CR', 2πr', dr', só para não confundir. Né? Então, faltou aqui o quadrado. Então, a corrente que está passando por ali vai ser C é constante, 2π é constante, então 2πc. E aí vai sobrar aqui dentro R ao cubo dr. R ao cubo dr então vai dar a integral de R' a quarta sobre 4. Com esse 2 aqui, ficar dividido por 2. Os limites de integração de A a R. Portanto, esse cara aqui é π C sobre 2 R a quarta menos a quarta. Essa é a corrente dentro. Então, voltando aqui, o meu B vai ser igual a μ0 I interno, já a gente substitui, sobre 2πr. Então, vai dar μ0 sobre 2πr. Quem que é o interno? Π C R a quarta menos a quarta sobre 2. Apertou um pouquinho, mas vamos puxar um pouquinho para cá.
Então, meu B, que também eu posso. Não, meu B. O 2 dá 4, né? M0 sobre 4 π C R a quarta menos A quarta sobre R. Faltou aqui, ó. O π cancela, né? Esqueci. Π cancela com esse cara aqui, então dá simplesmente dividido por 4. E aí, acabou. O que eu queria então trabalhar aqui com vocês é a questão da densidade de corrente, o J, tá? Né? Que a densidade de corrente pode ser constante ou pode não ser constante, como é o caso aqui. Na lista de exercício eu deixei um lá para vocês fazerem exatamente como esse daqui, tá? Substituindo os valores aí, eu não substituí, mas é só substituir os valores que a gente descobre qual é a magnitude do campo. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. De novo, deixo aberto aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, mandem um e-mail, tá bom? Parar por aqui.